O Bahia Record está de volta com o futebol. Wagner Benazzi começou bem. Na primeira partida no comando do Vitória, o novo treinador venceu fora de casa e fez a torcida respirar aliviada, né, Carol? É verdade. Já o Bahia venceu dentro de casa pela Série A e entrou na zona de classificação para a Sul-Americana. A semana começou bem para o torcedor baiano. Conseguiu essa vitória ontem e agora é só curtir, comemorar. Como eu comemorei ontem e aí comemorar outros dias também, né? O Bahia venceu o Atlético Goianiense e subiu na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia consegue se manter na primeira divisão. Tem tudo, o time tá bom. Eu acho que o técnico ainda pega em algumas coisas. Mas é isso, esperança sempre, né? A estudante Charlize Ribeiro mesmo não consegue esconder a empolgação. Pensamento positivo, né? Otimismo, com a torcida fiel ao Bahia, ele ganhando ou perdendo. Tá com o Bahia, é isso aí, a gente tem que ter um pensamento positivo. O primeiro gol do Bahia foi de Jobson aos 28 do primeiro tempo, um golaço. Na segunda etapa, o Atlético empatou com Juninho aos 3 minutos. Mas Fael garantiu a vitória do tricolor. O Vitória também saiu na frente. O primeiro gol foi de Neto Baiano de pênalti. O segundo, quem marcou foi Marquinhos, que até chorou de emoção. Já para o torcedor do Vitória, a segunda amanheceu com cara de segunda-feira mesmo. A situação não está lá muito boa para o time, mesmo tendo vencido o último jogo contra o Salgueiro por 2-0. Mesmo vencendo, tem que melhorar muito. Vai ter que procurar reforço, para ver se melhora. O Bahia chegou a 18 pontos na 13ª colocação. No próximo domingo, recebe o Inter em Pituaçu. Já o Vitória volta a jogar na Série B do Brasileiro na próxima sexta-feira. O rubro-negro vai enfrentar o Americana no Barradão. Analisa as notícias do futebol com a gente aqui, é o comentarista Silvio Mendes. Silvio, muito boa noite. Fim de semana muito bom aí para o futebol baiano. Vamos começar falando do Vitória. Resultado bom, né, contra o Salgueiro no sábado. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite, sim. Quero parabenizar a ambos por terem sido escolhidos personalidades artísticas do ano como apresentadores de jornal aqui no Bahia Record. Obrigada, você também, né? E parabéns a uma você festa também. muito bonita no Clube dos Ingleses no sábado passado. Bem, pra gente o final de semana foi realmente fantástico. Gostei do final de semana, mas é muito pouco para quem quer mais alguma coisa do futebol da Bahia. Por exemplo, o Bahia, estando na zona da Sul-Americana, 13º, para quem perambulou 7 anos na Série B, isso não deixa de ser um fato anormal, dentro da condição que estava no passado o Esporte Clube Bahia. Agora, eu acho muito pouco, em 15 jogos, o Bahia só ter 4 vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Deveria ter um pouco mais, mas isso aí vem daquilo que eu falei aqui no Bahia Record. Um time armado dentro da competição. Só chegaria na 19ª, 20ª rodada como um time já arrumado. E o Esporte Clube Bahia está se arrumando dentro da competição. E vai chegar lá. O Vitória, com a chegada do Wagner Benazzi, deu uma guinada. Porque os jogadores estão dizendo que o Wagner Benazzi dá moral para os jogadores, conversa com os jogadores antes da partida. O que vimos sábado foi um jogo completamente diferente do que estávamos assistindo anteriormente. O Vitória mais coeso, o Vitória mais unido dentro de campo e não era possível perder para aquele time do Salgueiro. Aí na irreverência de torcedores, na briga de escola de samba entre Portela e Salgueiro, deu Portela porque é a escola mais antiga, né? Com certeza, Silvio. E você falou aí sobre o técnico, né, Wagner Benazzi. Parece que ele ainda não está satisfeito, ele quer mais gente, né, para a sua equipe, para o seu elenco. E eu estou com ele e não abro. Como analista de futebol, eu sinto também que o Vitória precisa de um lateral direito para fazer sombra ao Nino, porque o Léo não faz. O Romário entrou no sábado, mas não entrou com aquele mesmo diapasão com que ele havia treinado. Não mostrou muita eficiência pelo lado direito. Então ele quer se cobrir naquele setor, ele quer mais um lateral, para ver até se desperta o Nino, acorda para a vida o Nino, e o Nino volta a praticar o seu futebol quando ele chegou no Esporte Clube Vitória. Quer mais um zagueiro, sim, porque Alisson está machucado, Maurício toma muito cartão, Gabriel ainda não tem maturidade suficiente para... E o Fortunato, inclusive, já passou por uma lista de dispensa, e não sei por que ainda continua no Esporte Clube Vitória. E um atacante que ele quer um revezamento com o Neto Baiano, com o Fábio Santos, que deve estrear nessa partida contra a Americana, se o Neto Baiano não ficar ok, não tiver o ok do departamento médico, porque o jogador já está, inclusive, regularizado. Então ele precisa de um lateral direito, um zagueiro e um atacante. Palmas para Wagner Benazzi.
E o presidente disse, vou trazer os 3 reforços para dar ao treinador. Perfeito, Silvio. Vamos falar de Marquinhos, que ele marcou nesse gol aí, no último jogo. E desde o ano passado ele não marcava, né, Silvio? É verdade, ele estava, inclusive, sendo preterido pelo treinador Geninho. É um dos melhores jogadores do elenco do Vitória. Está aí o gol do Marquinhos, uma jogada, um banho de coisa no goleiro, deu um chapeuzinho no goleiro e fez um belíssimo gol lá contra a equipe do Salgueiro. E se destacou, foi escolhido como um dos melhores jogadores em campo, até a jogada do pênalti, que foi batido pelo Neto Baiano e convertido, a jogada foi proveniente do próprio Marquinhos. Originou-se dos pés do Marquinhos. Ele saiu, fez o cruzamento e o cidadão o jogador do Salgueiro meteu a mão na bola. Então o Marquinhos foi realmente, sem sombra de dúvidas, a gente pode aproveitar, Silvio, que a gente está vendo aí alguns momentos, né, do jogo e falar. Você poderia falar sobre quais foram os lances assim, que mais chamaram a sua atenção e que mostraram realmente que o Vitória está diferente? Lances do goleiro Fernando, lances do Marquinhos, o meio de campo do Vitória produziu mais porque o meio de campo do Vitória ganhou mais gás. O Geraldo ficou no banco, o Lúcio Flávio começou jogando. A cabeça do Lúcio Flávio funciona mais. Geraldo é mais para velocidade, embora tenha perdido um gol incrível no finalzinho da partida. Agora fica aqui o nosso protesto contra a Confederação Brasileira de Futebol. O Departamento de Futebol da CBF, sobre o Departamento de Competições da CBF, sob o comando de Vigília Elísio, o Vigília Elísio deveria visitar um estádio como esse aí. O estádio não proporciona nenhum tipo de condição para jogo de futebol. Gramado irregular, sanitários imundos, sujos, jogadores reclamando dos vestiários, torcedores, pessoal de imprensa, todo mundo reclamando da condição desse gramado e desse estádio de futebol. Vejam só pelo placar. Aquele placar ali é de 1915, ou aliás, aquele placar deve ser da primeira partida que Pedro Álvares Cabral presenciou, tá entendendo? Tá lá no estádio de Salgueiro. E o gramado também, a gente percebe pelas imagens, não precisa nem estar lá para ver isso, né, senhor? O gramado é horrível. Então, o diretor de futebol da Confederação Brasileira, da categoria, deveria sair da sua poltrona internacional e visitar lá o estádio, o Ademir Cunha, o estádio de Salgueiro, para ver que saiu uma porcaria, uma porcilga. Isso aí não é lugar de jogar futebol, mas em compensação joga. E, além do mais, ainda botou esse árbitro aí, o seu Jefferson Schmidt, de Santa Catarina, árbitro de 5ª divisão do futebol brasileiro, complicadíssimo, todo enrolado, sem postura de árbitro, não corria na diagonal. Enfim, rapaz, foi um jogo entre mortos e feridos que ninguém se salvou. Pois é, Silvio, depois da rodada de ontem, os jogadores do Vitória voltaram a treinar nesta segunda-feira. Os atletas agora estão mais confiantes na equipe. Os jogadores se reapresentaram para um treino regenerativo, uma corrida em volta do campo e finalizações. Alguns jogadores treinaram pela manhã e foram liberados durante a tarde. O atacante Neto Baiano e o volante Zé Luiz fizeram exames médicos. Marquinhos, autor do segundo gol do Vitória, explicou o motivo do choro na hora da comemoração. Pensei só no meu irmão, que faleceu, um grande irmão que me deu força para poder estar no rumo do futebol, né? Então fiz o gol e dediquei para ele, para minha filha também, que tinha me pedido um gol antes do jogo. Fico muito feliz também por ter feito o gol e ajudar a equipe. O goleiro Fernando, que fechou a defesa rubro-negra, também falou sobre uma defesa importante aos 30 minutos do segundo tempo. No momento ali eu estava vendo, parecia que a bola estava dentro do gol, consegui tirar, né? Foi de uma felicidade muito grande. E após a defesa não teve como eu vibrar, porque eu pouco vibro quando faço uma defesa, mas aquela ali realmente foi um grau de dificuldade muito grande. E após o jogo muitas pessoas comentaram realmente que lembraram a defesa que o goleiro fez na Copa de 70 do Pelé, né? Acho que situações diferentes, né? Mas vale a lembrança, fico feliz por isso. Todo orgulhoso, né, Silvio? Mas só que o Vitória está com umas notícias aí preocupantes, né? Parece que perdeu um zagueiro para o próximo jogo. Esse orgulho do Fernando aí é aliado à vontade já de ganhar do jogo do Americana na próxima sexta-feira. E ele está cobrando dos seus companheiros. Ele disse, não, o Vitória agora está revitalizado, a gente tem que chegar lá onde a gente pretende chegar, que é na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Neto Baiano pode ficar de fora desse jogo, ainda está sentindo a coxa, mas é uma boa notícia para a torcida do Vitória. Acaba de ser regularizado o Fábio Santos, um jogador contratado junto ao Avaí, e que pode ficar à disposição do técnico Wagner Benazzi. E ele ainda tem o Edson, que é da base,
E tem também o Marcelo, que se envolveu aí numa troca, com a Adailton indo para o Atlético do Paraná e o Marcelo vindo para cá. O Marcelo só justifica, quando entra, pela velocidade que tem. Eu cobro muito uma questão de futebol ainda afinado com os outros do jogador Marcelo, do atacante Marcelo. Mas quem sabe, ele pode chegar nessa partida, ser diferente das outras partidas e mostrar um futebol que possa convencer o treinador Wagner Benassi. Senhor, você falava anteriormente que o Wagner Benassi pediu aí, né, mais reforços para o Vitória, você falou de 3. Além desses 3, você acha que mais jogadores, mais contratações podem acontecer ainda no rubro-negro? Não, o presidente disse que depois dessas 3 aí, ele pode até encerrar o ciclo de contratações, a não ser que Wagner Benassi visualize mais algum ponto dentro da equipe que necessite de reforçar, aí ele vai atender o treinador, porque a missão dele agora é abrir os cofres para levar o Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou, encerrou no Vitória aquela política de negócio de pés no chão em demasia. Não se pode botar os pés no chão em cima de brasa. E o presidente do Vitória estava fazendo isso. Agora ele vai botar em cima de uma pedra de gelo, que é muito melhor. E você acha que essas 3 contratações resolvem o problema do Vitória? Depende dos nomes, né? Ele não me vem aqui trazer Romário para o ataque, aí não vai resolver Cafu para a lateral direita, não vai resolver, né? E para a zaga central me trazer um Júnior Baiano, também não vai resolver. Depende dos nomes que o treinador Wagner Benassi indicar e que ele possa confirmar essas contratações para dar ao treinador. Silvio, mas depois da rodada de ontem, o Vitória saiu do sufoco. Vamos ver como é que ficou a classificação da Série B. A Portuguesa continua disparada na liderança com 33 pontos. Em seguida vem a Ponte Preta com 29, o Náutico é o terceiro com 26, mas tem um jogo a menos, e o Paraná é o quarto com 24 pontos. O Vitória agora ocupa a 11ª colocação com 20 pontos. Na zona de rebaixamento estão Icasa, São Caetano, Salgueiro e Duque de Caxias. Pois a gente viu o Vitória 11º colocado, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo, Silvio, contra o Americano, o que esperar dessa partida? É o 11º justamente porque tem um saldo de 2 menos diante da representação do Grêmio Barueri. Embora tenha muitos sites aí que tenha colocado a colocação equivocadamente, com Vitória em 12º. Não, Vitória hoje é o 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro e nessa condição vai pegar a equipe do Americana, que está fazendo uma campanha melhor do que o Vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E sem o Maurício, que levou o 3º cartão amarelo contra o Salgueiro. Mas o treinador já disse, não tem problema porque eu vou abdicar do 3-5-2, vou entrar com 4-4-2, um novo sistema dentro de casa. Lá fora eu boto o 3-5-2, mas cá dentro eu boto 4-4-2. E ele já disse que vai sair com Gabriel e Léo Fortunato. Ok, Silvio, agora vamos falar sobre o tricolor. No Fazendão, o treino foi só com os reservas hoje, né? Na partida de ontem contra o Atlético Goianiense, o volante Fabinho teve um mal-estar em campo. Hoje o jogador foi submetido a vários exames. Depois do susto no final da partida contra o Atlético Goianiense, quando desabou em campo e precisou ser atendido pelos médicos do Bahia, o volante Fabinho chegou a ser levado para o Hospital Aeroporto, onde ficou em observação, mas foi liberado. Nesta segunda-feira, o jogador passou por uma ressonância magnética e uma série de outros exames que devem identificar as causas do mal-estar. O departamento médico suspeita de hipoglicemia e desidratação, mas o jogador só será certeza para o próximo jogo depois dos resultados desses exames. No Fazendão, o dia foi de treino apenas com os reservas, mas entre eles, 2 titulares que não participaram do último jogo. O zagueiro Paulo Miranda deve formar dupla de zaga com Thiago. Isso porque Tite vai desfalcar o Bahia na próxima partida contra o Inter. Como ele tem contrato com o clube gaúcho, não poderá participar deste jogo. Já recuperado de uma virose, o meia Carlos Alberto treinou normalmente e deve estar no elenco contra o Internacional. Quem apareceu no Fazendão no final da tarde foi o atacante Jobson e, claro, comentou o tão esperado gol do último domingo. Poderia ter feito mais, né? Porque tive mais 2 chances lá, claro, de jogo. Mas vou treinar muito aí para melhorar aí, para chegar a ter essa chance e fazer. Não pode perder.